Tira as crianças da sala, que hoje nós vamos falar de sexualidade. Será que a gente precisa tirar as crianças da sala para falar sobre isso? Quando me sugeriram esse tema, sexualidade das pessoas com deficiência, eu fiquei muito feliz por poder falar sobre isso, porque é uma dúvida muito grande dos pais, dos professores. Às vezes é um assunto tão evitado que ele vai para debaixo do tapete. E aí aquela sujeirinha vai aumentando, aquele bolinho vai aumentando, vai crescendo, até que se torna um bolão e alguém tropeça nele. Então a primeira coisa é conceituar sexualidade. Sexualidade não é só sexo, não é só o ato sexual, que também tem várias conversas, né? Eu antes quero conversar com vocês de que eu não sou sexóloga, mas a gente tem alguma experiência, a gente conversa e a gente pode, inclusive, depois promover outros debates com alguma sexóloga. Mas eu vou trazer a minha experiência de sala de aula, de sala de recursos. Sexualidade não tem a ver só com genitália, sexualidade tem a ver com as emoções, com o toque, com o prazer, com o reconhecimento do próprio corpo. E aí a gente tem que pensar que todos têm sexualidade. Todas as pessoas têm sexualidade, independente de ter deficiência ou não. Um engano, um equívoco grande quando as pessoas acham que a pessoa com deficiência não tem sexualidade, não tem desejo, não tem vontades, não tem opções, não tem discernimento de saber que ela está desejando. Então a gente tem que começar a pensar nessas coisas. Então vamos lá desde os pequenininhos. Quando a gente fala de sexualidade, a gente já pode trabalhar sim na educação infantil. Claro que a gente não vai falar do sexo em si, mas a gente vai falar do reconhecimento do próprio corpo. E isso para criança com deficiência é importantíssimo. Ela se reconhecer, ela conhecer esse corpo, saber o que dá prazer, saber onde as pessoas podem tocar ou não. Inclusive o abuso sexual entre as crianças com deficiência é muito grande, porque muitas não sabem se expressar, não sabem dizer que foram abusadas. Algumas têm cuidadores por terem deficiências mais severas. Pode ser que algum cuidador desse possa abusar de uma pessoa com deficiência. Então, vamos parar de achar que só pela pessoa ter deficiência ela não tem sexualidade. E aí a gente vai pensar nessas fases. Outra coisa que a gente tem que pensar é diferenciar as deficiências, não colocar tudo no mesmo pacote. A sexualidade da pessoa com baixa visão, com cegueira vai ser diferente. A sexualidade da pessoa com surdez pode ser diferente. Com deficiência física, com deficiência intelectual, com autismo, tem peculiaridades. Questões a serem desenvolvidas e debatidas. Na educação infantil, vamos trabalhar o corpo dessa criança, se reconhecer, reconhecer o papel dela na sociedade. Sim, isso tem a ver com sexualidade. E aí ver as partes do corpo, reconhecer as diferenças do outro, pensar onde toca, onde não se deve tocar, onde ela gosta de ser tocada, onde ela não gosta de ser tocada. Isso pode ser trabalhado tanto com crianças com deficiência quanto sem. Passamos da educação infantil, vamos para o ensino fundamental. No ensino fundamental, a gente já pode começar a trabalhar questões de gênero, um reconhecimento dos papéis de gêneros na sociedade, O que a mulher faz? Será que a mulher só deve fazer isso? O que o homem faz? Será que só o homem faz isso? O que difere a mulher do homem? Quais são esses papéis? E responder as perguntas é importantíssimo em qualquer fase do desenvolvimento de uma pessoa. Claro que a gente vai esperar a pergunta dessa criança e vai responder de acordo com a maturidade dela. Mas não vou inventar nada, não vou criar nada. Quando uma criança, por exemplo, de 5 anos, 4 anos, me pergunta de onde vêm os bebês, eu não posso falar que vem da sementinha, da florzinha, da cegonha. Eu vou contar para ela, se for preciso com desenho, se eu tiver um pouco mais de dificuldade, eu posso procurar com antecedência, procura antes, não dá na hora não. Um videozinho do YouTube, algum desenho, alguma coisa que ilustre e que fale com essa criança, mas na maturidade dela. E a gente também tem que lembrar
que enquanto eu estou em sala de aula, eu sou a profissional, não sou a Luana, pessoa, a Luana da minha casa, da minha família, da minha igreja, do meu centro, do meu templo religioso. Eu sou a Luana profissional. Então, meus preconceitos e meus conceitos têm que estar da escola para fora. Então, quando um aluno me fala da orientação sexual dele, por exemplo, e sim, crianças muito pequenas falam da orientação sexual, eu não posso vir para ele dizendo que é errado, que é certo. Eu vou ouvi-lo, escutá-lo e orientá-lo da mesma forma que eu vou orientar as crianças hétero. Por quê? Porque o meu conceito, o meu preconceito, as minhas crenças ficam da porta para fora. E aí, no ensino fundamental, essas questões aparecem muito, inclusive com crianças bem novas. Quem diz que criança é pura e inocente não conhece criança. Criança, sim, já começa a pensar no outro, começa inclusive a perceber o outro e ver que a criança tem um comportamento diferenciado. E aí a gente tem que intervir, inclusive em situações de preconceito de aluno para aluno. Quando a gente fala de aluno com deficiência intelectual, eles também têm uma dificuldade de entender o momento certo para cada coisa. Então, no ensino fundamental, geralmente começa a fase de descoberta do próprio corpo, dos prazeres que o próprio corpo pode causar. Então, ele começa a ver que determinado lugar faz carinho e sente prazer de que é bom. E ele começa, muitas vezes, a manusear, né? As meninas começam a roçar a mãozinha nas partes íntimas, o menino costuma a manusear os órgãos genitais. As meninas começam a perceber os prazeres, né, do toque, do abraço com o colega. Mas existe uma coisa chamada freio social, que a pessoa com síndrome de Down, com deficiência intelectual, tem mais dificuldade de reconhecer. E aí a gente tem que trabalhar para essa criança, com esse aluno, que a gente não puna esse aluno, não chame a atenção desse aluno de maneira, primeiro, a constranger, segundo, a dizer que é errado, porque a gente não pode de maneira nenhuma dizer para um aluno que sentir prazer é errado, que ele sabe que é bom. A gente só vai dizer para ele que ali não é o local, ensinar para ele onde é, que determinados lugares não são os ideais, que a escola não é o lugar certo, chamar esse responsável, porque também esse responsável tem dificuldade. Isso não tem a ver com educação, na grande parte das vezes. Isso tem a ver com uma questão genética, uma questão de instinto do ser humano, é inerente ao ser humano, a sexualidade é inerente ao ser humano. Mas que muitos responsáveis também têm suas dificuldades de orientar, de saber o que fazer. Então converse com esse responsável para que ele oriente um lugar, para que essa criança comece a perceber de que ela não pode fazer isso com todo mundo, que ela vai se conhecer, ela pode tocar no próprio corpinho, mas num lugar específico. E sim, isso começa muito novinho, mas depois tem uma fase menos latente, aí começa aquela fase de perceber o sexo oposto, de perceber os colegas, de querer se reunir em grupo, os namoradinhos, né? Que nem sempre são namoradinhos reais. Isso também acontece com os alunos com deficiência intelectual. Eles também criam paixonites pelos professores, por algum funcionário legal da escola, por algum colega mais velho, por algum colega que o inclua. Então começam essas paixonites, cartinhas, desenhos. E aí a gente tem que orientar também para que ele saiba o que falar com esse colega, como agir, como se portar. Porque esse colega também pode se sentir incomodado. Podem haver situações constrangedoras entre os professores. Então, tudo é orientação. Em nenhum momento a gente deve chamar a atenção desse aluno, brigar com esse aluno, punir esse aluno. Porque tudo faz parte do desenvolvimento de uma pessoa, de um ser humano, que não sabe lidar com essas condições sociais, né? Porque tudo nosso é só por conta de uma formalidade social. Então, a gente vai ensinando para esse aluno
a entender os espaços e os lugares e as atitudes que são certas para determinadas situações. Quando chega a adolescência, os hormônios sobressaem, os hormônios afloram. E aí o aluno com deficiência intelectual, ele não sabe, não estou generalizando, né? Pode ser que alguns tenham, outros não, mas de maneira geral, o adolescente em si tem uma explosão de hormônios e não sabe muito bem como lidar. Então não é uma questão só do aluno com deficiência intelectual, mas o aluno com deficiência intelectual, ele tem essa questão social de não entender muito bem onde fazer cada coisa. Cabe ao professor, na escola, orientar e o responsável ser orientado para saber o que fazer. Então, conversar sobre o sexo oposto, às vezes sobre o mesmo sexo, conversar com o aluno, entender, mesmo que ele não fale, conte histórias, converse, peça para que ele aponte, né? E aí a gente vai conversando e orientando com esse aluno onde é o melhor lugar, inclusive sobre masturbação, já é uma fase que o aluno às vezes, inclusive em sala de aula, se masturba porque ele vê essa necessidade. A energia sexual é uma energia forte, é uma energia presente. A gente só deve orientar para esse aluno. Preste atenção, professor. Se um aluno pensar em se masturbar na sala de aula, se você gritar, falar não, você só vai chamar mais atenção para aquela situação. Então, o problema que podia ser menor, você vai aumentar, né? Então, vá até o aluno, peça para que ele coloque a roupa se ele já tiver tirado, oriente para que ele vá ao banheiro naquela situação, depois chame o responsável, peça para conversar com esse aluno, essa criança, esse adolescente, para que oriente, que seja no lugar privado, que ele possa fazer na hora do banho. E aí, quando eu falo ele, é ele de aluno, mas pode ser tanto meninas quanto meninos, tá, gente? Meninas e meninos sentem desejo. A única coisa é que o menino fica mais visível. E aí, as pessoas costumam achar que só os meninos têm desejo, mas as meninas também têm. Né? Então as meninas gostam muito de abraçar, elas expressam de uma maneira diferente. E aí a gente já sabe que ela também está expressando o desejo dela. Natural. Vamos agir naturalmente, porque isso não é um comportamento anormal. Todos os jovens e adolescentes passam por essa fase hormonal. A gente só tem que ensinar os melhores lugares. Quando a gente fala de adolescência, vem sim a questão do namoro, do sexo, do beijo. E aí a gente vai orientar esse aluno. Essa pessoa não é que não seja para não fazer, mas a gente vai orientar sim sobre métodos contraceptivos. Nós vamos falar sim sobre beijo na boca, sobre namoro, os cuidados que tem que ter, que a gente evite situações de abuso e situações de gravidez na adolescência, DSTs e STs. Esse trabalho de prevenção, ele costuma ser esquecido pela educação especial, por aquela velha conversa de achar que pessoas com deficiência não têm sexualidade. A gente tem que falar sim de preconceito, porque é um tema recorrente entre os grupos de adultos com deficiência, da dificuldade de encontrar um parceiro ou uma parceira. Então vamos pensar na aceitação do seu próprio corpo. O que eu vejo muito é uma conversa de não se aceitar, e aí quando vai paquerar o outro já tem uma dificuldade grande. Então quando a gente fala de deficiência física, é da aceitação do seu próprio corpo, é de entender como esse corpo funciona, e aí trabalhar nessa sexualidade. Como a gente está falando mais de adolescentes e adultos, e a gente está falando mais de um comportamento em sala, eu não vou falar sobre o ato sexual em si, até porque esse é um trabalho muito específico de sexólogos e de psicólogos, né? Dessa terapia, desse reconhecimento do próprio corpo, de pensar em posições sim, de pensar no prazer sim, mas a gente está falando de sala de aula, orientar esse responsável para buscar essa ajuda também. Mas em sala a gente pode falar do quanto a pessoa é bonita, dela se reconhecer, dela entender que ela pode sim procurar um parceiro, que ela pode sim ter um namorado, que ela pode sim procurar beijar na boca, frequentar festas, porque ela é uma adolescente como outro qualquer. Então a deficiência física, a gente vai mais fazer essa orientação. A deficiência visual,
ela é privada de um sentido muito importante para a sexualidade, que é a visão, né? E aí a gente vai explorar esse sentimento e essa situação toda pelo tato e pela audição, ensinando, instruindo também o método contraceptivo também para o deficiente visual, explicando os órgãos genitais, tentando ilustrar ao máximo nessa maneira auditiva, né? Ensinando ao máximo esse aluno, talvez mais na sala de recursos, por se tratar de repente ter o tato, né? E aí, claro que eu não vou pedir para o aluno botar os órgãos genitais ali para fora para a gente falar sobre isso, mas talvez eu tenha que trazer sim uma prótese para que ele possa entender como encaixar uma camisinha, como é o órgão genital. O uso do absorvente é importantíssimo da gente trabalhar na escola, inclusive com alunos sem deficiência. A gente fala muito pouco disso, né? Mas como colocar um absorvente, quanto tempo ficar com esse absorvente. Hoje a gente tem coletores menstruais, calcinhas descartáveis, nossa, uma série de recursos que também podem ser trabalhados com alunos com deficiência. O uso de fraldas e a menstruação é um tema recorrente, muito difícil para os responsáveis, que a gente também pode trabalhar em sala de aula, sobre essa higiene, de como fazer essa limpeza, de como descartar esse MODS, né, esse absorvente. Então, a gente pode trabalhar uma série de coisas em sala de aula sem nenhum pudor, né, falando naturalmente, porque são questões naturais do ser humano. Então, a deficiência visual a gente vai tratar nessa parte do toque, ensinando para esse aluno, para essa aluna, para o deficiente auditivo, né, para o surdo. A fala é importante, a comunicação é importante, até para chavecar as garotas, até para bater um papo com os meninos. A comunicação é muito importante. Então, a gente pode trabalhar essa comunicação de maneira geral. Eu, pelo menos com os meus alunos surdos, eu não tive problema quanto à sexualidade de encontrar um parceiro. Todos os meus alunos encontraram parceiros, mas a dificuldade sim de trabalhar métodos contraceptivos, de falar da prevenção de DSTs e STs, né? Isso é mais importante também. Isso também é importante e a gente também deve conversar, buscar um intérprete para que haja essa conversa. Esse intérprete também não pode ter vergonha de interpretar, né? Deve ser falado abertamente e ter uma conversa muito bacana e muito legal, muito franca, muito aberta com essa pessoa. Alunos com autismo têm questões sociais bem mais interessantes para a gente conversar. Aí a gente tem que pensar que ele tem às vezes o desejo, mas ele tem às vezes a aversão ao toque, ele tem essa dificuldade de chegar à pessoa que ele deseja e manter uma conversa, um diálogo, para ter esse flerte, né, esse papo, manter talvez o namoro, chegar até o ato sexual para a pessoa com autismo é muito difícil, até para outra pessoa enxergar ela, né, como uma pessoa que queira de repente ter esse tipo de relacionamento. Então já é uma conversa que a gente pode fazer entre os adolescentes. Essa energia sexual, quando reprimida, pode gerar agressividade, agitação. Então é sim uma coisa para se conversar, para se falar, para se debater. E eu sei que o assunto é muito extenso e eu não tenho como continuar aqui, mas porque os nossos vídeos não podem ser muito grandes, né? Mas a gente deve sim conversar, mandem suas dúvidas. Eu vou tentar chamar alguém para a gente fazer uma live, quem sabe, para falar sobre esse assunto que é extenso, mas é rico e ele deve ser debatido em sala de aula e deve ser debatido também em família. O que é mais importante daqui, passar essa mensagem de que todos têm sexualidade, sexualidade não é só sexo, mas é também de relacionamento, também de emoções e é inerente ao ser humano. Todo mundo tem. Não é porque um aluno tem deficiência que ele não tem essa sexualidade. E as orientações sexuais também são envolvidas. Também temos pessoas com deficiência, gays, lésbicas, travestis, situações para serem conversadas também no meio da deficiência. Uma coisa não impede a outra. Pessoas com deficiência podem ser sim sexualmente ativas, podem sim ter relacionamentos, podem sim ter parceiros, podem ter filhos, elas podem ter uma sexualidade plena.
desde que a gente comece trabalhando com essas pessoas desde a infância, na maturidade delas, e que a gente vá tendo esse papo aberto, bacana, sem preconceitos, durante toda a vida dela. Até logo! Mandem perguntas, por favor!